Olá, o Brasil de hoje já não é o Brasil de alguns dias atrás. Uma sucessão de acontecimentos mexeu com os panoramas econômico, político e eleitoral do país. Da derrubada do IOF pelo Congresso, passando pelo tarifaço de Trump, as exportações brasileiras, até as medidas protetivas impostas ao ex-presidente Bolsonaro, tudo é lenha na fogueira. 2026 é logo ali e a temperatura está alta. No programa de hoje, eu converso com o cientista político Sérgio Ferraz. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Você já viu que toda vez que a temperatura está alta, a gente te chama. É um prazer. Então, bem-vindo. Muito bom estar com mais uma aqui. vez. Muito bom. Olha só, eu queria conversar com você em cima desses novos acontecimentos, efeitos imediatos, os efeitos no cenário de agora, de hoje, e depois fazer uma prospecção de tudo isso para 2026. Perfeito. Aí a gente começa pelo hoje, pelo agora, e aí prospectando o próprio governo, prospectando o Congresso, prospectando o clã Bolsonaro. Quer começar por onde? Olha, vamos começar pelo governo, né? A gente tem uma realidade hoje em que o governo saiu das cordas, né? Um governo que vinha lutando com dificuldade para achar um discurso, achar uma estratégia de comunicação, mas também para achar um mix de políticas que trouxesse alguma coisa de novo, né? E mobilizasse não apenas sua base, mas o eleitorado como um todo. Ele parece achar hoje, numa dupla trilha, uma forma de se reencontrar com a sociedade. Uma primeira trilha que surgiu com o discurso da justiça social, né, que desde dada 30, pelo 40, Congresso, né? Dada pelo Congresso, quando se alinhou aí com setores mais conservadores que resistem a uma tributação mais equitativa, mais justa, né? Então, esse caminho que tem fundamentalmente a ver nem tanto com o IOF, mas principalmente com a proposta do imposto de renda, né? Aquela isenção até 5 mil, né? Aí tem variações, mas uma isenção que seria financiada por uma tributação maior naqueles brasileiros que recebem mais de 100 mil reais. Então, essa rota da justiça tributária já começava a apontar um rumo para o governo. No meio disso, aconteceu talvez a maior bomba que vai marcar esse terceiro mandato, que é essa agressão estrangeira, essa agressão externa do governo Trump contra o Brasil. Isso deu a Lula, ao governo Lula, a capacidade de alinhar o eleitorado em torno do discurso da defesa da soberania nacional. Então, hoje eu acho que a combinação do tema da soberania nacional, da defesa das instituições democráticas e da defesa do próprio direito do país de resolver os seus assuntos sem interferência, ainda mais de uma superpotência inclusive bêbada, delirante, embriagada, né, que está na mão de um governo extremista, né? Então, essa defesa da autonomia do país, junto com a defesa de uma justiça social que também se materializa no sistema tributário, eu acho que está dando ao governo um caminho, né? E que isso é novidade, né? Agora, por quanto tempo você acha que esses efeitos positivos para o governo podem ser mantidos? Essa é uma grande pergunta, Estela, porque essa não é uma batalha esse problema que o Brasil começa a enfrentar, do tarifaço, das ameaças de sanções, isso não é uma batalha de curto prazo, isso não é uma corrida de 100 metros, isso está mais para uma maratona, né? Pelo menos na minha opinião. É sempre difícil a gente fazer previsões quando a gente tem um personagem como o Trump, que é uma pessoa extremamente imprevisível, né? Ele já veio e voltou, ele já anunciou e desistiu uma série imensa de medidas, né? Apesar disso, a tendência que a gente vê no comportamento do governo americano na gestão Trump é uma tendência de agressividade, né? É uma tendência de ataque, é uma tendência de
pouca tolerância a uma negociação mais equitativa. Negociação para eles é eu ganho tudo e você perde e ainda fica calado, agradecido, né? Então, nesse sentido, e levando em conta que a gente tem pelo menos 3 grandes fatores que estão pesando nisso, né? A questão das Big Techs, a questão dos BRICS e a questão ideológica, que eu não resumiria só a influência, a suposta influência dos bolsonaros. Eu vejo que essa influência dos bolsonaros nos Estados Unidos, ela está dentro de um capítulo que eu chamaria do radicalismo ideológico de setores do tal do MAGA. Quer dizer, gente como Steve Bannon, que tem interesse em acirrar conflito, né? Em ir atrás de questionar, desafiar governos de esquerda, né? Então, eu acho que a gente tem vários cenários. E um cenário possível é que os Estados Unidos trabalhem pela desestabilização do governo. Claro. Até que ponto? Até que nível de interferência você... A gente não sabe. Para ser honesto, a gente não sabe e eu acho que é leviano a gente já colocar discursos alarmistas, né? Mas me parece que as tarifas comerciais são apenas uma possibilidade. Os Estados Unidos têm várias possibilidades. Eles abriram uma investigação, aquela investigação comercial que foi aberta, né? O capítulo 301 do Código de Comércio deles, parece um pouco com a nossa lei de reciprocidade. Ela abre uma possibilidade de investigação ampla, né? E pode resultar em sanções. O que é curioso, que a gente deve chamar a atenção dessa história, é que as palavras estão sendo invertidas, né? O Brasil está sendo punido pelos Estados Unidos por ser uma democracia. O Brasil está sendo punido pelos Estados Unidos, ou ameaçado de punição, por ser um país em que as pessoas são iguais perante a lei, né? E por ter empresas e iniciativas que, eventualmente, competem com o interesse das empresas americanas, mas competem de forma legítima. Vamos pegar o exemplo do Pix, que é uma das ameaças que surgiram nos últimos dias. O Pix é um sistema de pagamentos desenvolvido nos últimos 5 anos pelo Banco Central que revolucionou a forma das pessoas lidarem com dinheiro, né? Um sistema simples, prático, né? Que ganhou o afeto do povo brasileiro. Sim. Quer dizer, talvez é o meio de pagamento hoje mais utilizado. Só que o Pix, ele tem uma característica, ele substitui esses métodos de pagamento que o WhatsApp, o Google, as grandes Big Techs americanas estão tentando emplacar por aí, só que com um detalhe, ele não cobra. Né? Ele oferece o tudo. Pix não cobra. O Pix não cobra. Ele oferece tudo que o PayPal, os sistemas da WhatsApp, os sistemas do Google oferecem, com uma diferença, sem cobrar. E isso está causando preocupação, né? Ao mesmo tempo também, você tem que a tolerância e às vezes até o incentivo com o discurso do ódio, da discriminação, do racismo, né? Do desrespeito completamente à infância, né? Toda essa selvageria das redes sociais, que são objeto no Brasil, na União Europeia e em vários países de esforços regulatórios, isso também provoca a ira da Casa Branca. Então, mas veja que tudo isso não é razoável. Você está irado porque você tem competição na área econômica, competição legítima, né? Você está irado porque as pessoas querem regular a discussão em bases civilizadas, né? Quer dizer, essas reclamações são reclamações de alguém, de um governo, que é o governo do Trump, que está numa guerra não contra o Brasil, mas está numa guerra contra as formas civilizadas de convivência, né? Então, eu acho, dito isso, eu acho que há muitos grupos de pressão poderosos influenciando a Casa Branca e que me parece escassa ainda a vontade de negociação séria, honesta, técnica da parte dos Estados Unidos. Né? Agora... Ao contrário do Brasil, que teve uma postura até agora, me parece bastante responsável. Né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou hoje pela manhã que o Brasil não vai se retirar
da mesa de negociação. Ainda que não tenha tido até agora um aceno de disposição para negociar do outro lado, mas não vai se retirar, vai usar, vai ao OMC, está alinhando o empresariado, está conversando com o empresariado para discutir conjuntamente as iniciativas. Quer dizer, eu acho que o governo ele está tentando propor uma estrada técnica e, ao mesmo tempo, está tendo cuidado de procurar alinhar politicamente os setores empresariais com a própria estratégia. Quer dizer, o governo não está se propondo a definir sozinho uma estratégia de negociação comercial, né? E outra coisa, o governo está consciente de que uma das poucas maneiras de influenciar o governo Trump é você provocar que os setores empresariais, os setores importadores que atuam dentro dos Estados Unidos e que serão prejudicados com as tarifas, que esses setores passem a se movimentar para pressionar a Casa Branca. Ou seja, né? Seria uma pressão de dentro. Empresários norte-americanos pressionando o governo Trump para rever, no caso do Brasil, esse tarifaço de 50%. Exatamente, porque esses preços mais altos, por exemplo, do café e do suco de laranja, quem vai pagar é o importador americano. Em última instância, quem vai pagar é o consumidor americano. Então, isso provoca uma desorganização muito grande nas empresas e no comércio dos Estados Unidos, com prejuízos para o consumidor. Então, essa ideia de montar um tour de força com os empresários para que as suas contrapartes, né, os seus parceiros comerciais nos Estados Unidos também sejam provocados, eu acho que isso é uma estratégia interessante, porque outros países têm utilizado esse caminho e essa é uma das poucas linguagens que a Casa Branca de Trump entende. Até porque ele é um empresário, está cercado por muita gente que vem do mundo dos negócios, então isso é algo que pode afetar. E vamos lembrar que a presença, por exemplo, de café e de suco laranja brasileiro no mercado norte-americano não é marginal. A gente responde, o Brasil e o México basicamente é quem fornece suco de laranja para os Estados Unidos. A Flórida deixou de produzir. Você estava me falando que a reação já começou no setor de suco de laranja, importação de suco de laranja, que importadores norte-americanos já estariam ou dispostos ou já teriam entrado na justiça contra a medida do governo norte-americano de taxar essa importação brasileira. Exatamente. Além dos próprios esforços de convencimento, da pressão, do lobby, que já deve estar se desenvolvendo em Washington, a gente teve a notícia hoje de que 2 importadores importantes de suco de laranja entraram na Corte Internacional de Comércio em Nova York, solicitando da Corte a derrubada do tarifaço contra o Brasil. Alegando o quê? Alegando completa ausência de fundamento jurídico, porque não há um decreto executivo por trás disso, não há prova de que a economia americana está sob nenhuma ameaça. Quer dizer, mesmo levando em conta os fundamentos que Trump tem utilizado para aumentar as tarifas contra outros países, mesmo a gente considerando que é uma legislação tanto quanto esdrúxula, que já vem sendo questionada mesmo nesses outros casos, no caso do Brasil, me parece que a ilegalidade é o que esses importadores argumentam, importadores norte-americanos, estadunidenses, né? No caso do Brasil, a ilegalidade é mais gritante ainda. Então, já há sinais de que as contrapartes estão se movimentando. Eu quero pegar esse momento nervoso e jogar isso no Congresso, no colo do Congresso, que vinha numa briga de foice com o governo, fazendo movimentos de que estaria ali a base aliada, alguns partidos da base aliada dispostos a abandonarem o governo, a saírem do governo, partidos que ocupam inclusive ministérios. Houve a derrubada do IOF, mas nessa questão específica desse tarifaço de Donald Trump às exportações brasileiras, como é que o Congresso vem se comportando e o que você imagina possível como comportamento desse grupo, dessa extrema-direita, desse centrão dentro do Congresso brasileiro em relação a essa questão muito delicada aí sobre a economia brasileira? Olha, eu acho que o Congresso a gente tem que
primeiro, se afastar um pouco, tentar olhar o panorama geral, senão a gente não entende como o Congresso está funcionando. O Congresso hoje é outro, porque o presidencialismo brasileiro é outro. O Congresso se autonomizou em termos de orçamento, né? De 10 anos para cá, o Congresso avançou muito nos seus direitos de ter acesso a verbas do orçamento, sem depender da aquiescência do Poder Executivo. Né? Não cabe aqui a gente fazer esse detalhamento, mas o fato é que uma grande moeda de troca, talvez a principal moeda de troca que existia entre presidências e Congresso, que era a liberação de verbas parlamentares condicionadas a um comportamento de bancada, né? Havia uma troca, que é natural nas democracias, você vota de acordo com as políticas públicas que o governo propõe e tem acesso a emendas parlamentares. Esse tipo de troca deixou de fazer sentido, já que o parlamentar já tem acesso, né? As emendas já são obrigatórias, parte delas, pelo menos, né? E tem crescido numa ordem de 8 a 10 vezes, de 10 anos para cá, em termos de proporções. Né? Algo que era 6, 5 bilhões há 8 anos atrás, hoje está na casa dos 50 bilhões, né? Grosso modo. Então, isso é importante para a gente entender o seguinte: esse Congresso é diferente, essa legislatura, esse Congresso atual é completamente diferente de congressos de anos atrás, e esse Congresso passa a poder se dar ao luxo de atuar ideologicamente. Eu acho que isso ainda não foi bem percebido, né? E o que é que significa atuar ideologicamente? Significa que esse Congresso, que antes tinha que, digamos assim, reprimir um pouco a sua visão de mundo conservadora, porque dependia de verbas, dependia do acesso ao cargo no Poder Executivo para garantir a própria reeleição, ele agora não depende, entendeu? Então, resolvido o problema material, o Congresso agora é um ator que tem posição ideológica. E, por algum motivo que a gente precisa estudar melhor, os congressos geralmente tendem a estar bem à direita das presidências, né? Então, boa parte do problema que a gente tem entre Lula e o Congresso não é um problema de má negociação política, não é um problema de gerência de coalizão, como alguns dizem. Não, esse é um problema estrutural. As coisas mudaram, né? Agora, eu acho que o Congresso, ele colocou o carro na frente dos bois. Ele calculou que o governo estava acabado, que ele podia já avançar com uma candidatura, inclusive passar a funcionar em função das eleições do ano que vem, né? E isso deu ruim, para a gente falar no popular. Deu muito ruim, porque começou com a questão tributária, não pegou bem o alinhamento aos ricos, aos poderosos, a tentativa de defender uma situação em que quem tem muito dinheiro não paga imposto. Isso está provado, você tem vários estudos, várias pesquisas que mostram que uma secretária que é assalariada paga mais imposto de renda do que os patrões, né, por conta do tipo de renda que os muito ricos recebem, né, que vem de dividendos, né, que são formas pouco tributadas, né? Isso pegou muito mal e depois veio essa história da agressão ao próprio país. Quer dizer, como é que... Para ser bem honesto, Estela, eu acho que a primeira reação, aquela primeira nota, porque essa coisa aconteceu quando a gente já estava no apagar das luzes do período legislativo agora, né? E aí o Hugo Mota, me parece que houve uma nota em conjunto do Senado e da Câmara, supostamente defendendo a soberania, mas me pareceu uma nota muito tímida, sabe? Uma nota que ainda jogava politicamente como se esse fosse um problema do governo Lula e não um problema do país, né? E eu acho que, como os fatos estão ocorrendo muito depressa e a temperatura está ocorrendo muito depressa, eu acho que o Congresso hoje está percebendo que a gente está diante de um problema do país. Porque não é só o Congresso que está percebendo isso. Mesmo a direita, e eu diria a direita mais radical, já começa a perceber isso aí. Quer dizer, eles não podem, não há como chegar para o eleitorado, e eu digo para o eleitorado, desde o trabalhador até o empresariado, e defender uma política que está fechando empresas, que está acabando com as perspectivas de negócios e que vai terminar sendo responsável pela liquidação de empregos de brasileiros. Como é que você... Isso tudo posto ainda por cima em forma de uma chantagem. Quer dizer, ou a justiça brasileira se dobra à vontade do presidente dos Estados Unidos
para salvar de um julgamento feito de acordo com o processo, com o devido processo legal, quer dizer, você alterar o resultado desse julgamento para... Quer dizer, nós estamos aonde? Nós estamos naquele tempo em que a Inglaterra, as grandes potências alinhavam canhoneiras na frente dos portos e davam ultimato. Nós somos uma república de bananas, quer dizer, eu acho que essa configuração desse cenário obrigou o Congresso, e aí eu falo do Centrão, e eu falo também da direita bolsonarista, a repensar as coisas, quer dizer, não sei como vão voltar em agosto, mas certamente não vão voltar como estavam há uma semana atrás. Vou começar a correr aqui, porque a gente só tem 6 minutos. Aí eu já vou dar um pulo ali, fazendo uma prospecção para 2026. Logo depois que estourou a história do IOF, que o governo começou a dar de 10-0 na oposição, nas redes sociais, nesse discurso de ricos contra pobres, uma pesquisa apontou uma impopularidade muito alta de Hugo Mota, 74%, e de Davi Alcolumbre, 75%, né? Uma impopularidade estratosférica. Você acha que essa impopularidade que eles vivem hoje por conta desses episódios pode chegar lá em 2026, não diria ameaçando, mas incomodando a reeleição de ambos em seus respectivos estados? Paraíba, o Hugo Mota, e Alcolumbre, acho que é Amapá, se não me falha a memória. Olha, eu tenho uma certa dificuldade, ou uma cautela, para dizer melhor. Eu acho que é de bom tom a gente separar os efeitos de curto prazo dos efeitos de médio e longo prazo. Uhum. A gente está discutindo coisas que estão acontecendo agora, a gente está vendo esses efeitos que estão sendo, até agora, favoráveis ao governo, desfavoráveis à oposição, grosso modo, mas a gente não sabe como vamos chegar em 26. Está distante ainda. Muita água ainda embaixo da ponte. Muita água. Se, por exemplo, se os Estados Unidos escalarem e criarem mais dificuldades para o setor financeiro, dificuldades na área de uso de satélites, né? Se comenta muita coisa, a gente não sabe, né? É até bom a gente também não ser alarmista, mas a verdade é que uma superpotência, ela tem muitas armas, né? Então a gente não sabe. O que eu fico me perguntando é se uma situação em que o cidadão comum brasileiro começar a enfrentar dificuldades no seu dia a dia por conta dessas sanções, de embargos, de dificuldades de toda a ordem, até que ponto isso também não pode se voltar contra o governo, inclusive, né? Desemprego, né? Inclusive desemprego. Então eu acho que a tarefa do governo é delicada. Por um lado, ele tem que negociar, ele tem que se manter firme, aberto à negociação, quer dizer, não vai sair da mesa, como diz Haddad. Por outro, ele tem que se manter também alinhado com o empresariado e com a população como um todo, esclarecendo o que está em jogo, mostrando o absurdo dessas exigências, dessa extorsão, dessa chantagem. Mas isso pode ser dificultado à medida em que efeitos materiais dessas sanções venham a pesar no bolso do cidadão comum. Né? Tenho 3 minutos para 2 propecções suas. A possível candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República, governador de São Paulo, que parecia uma solução muito interessante para a direita, para centro-direita, talvez até para a extrema-direita. Como é que fica essa candidatura agora, depois desses episódios? Ele muito alinhado à família Bolsonaro, e a primeira fala foi tentando jogar o abacaxi no colo do governo Lula. E como é que fica também o clã Bolsonaro nessa perspectiva de 2026? Eu diria que, no caso de Tarcísio, eu acho que o cristal quebrou, né? Você tinha, da parte dos setores conservadores da sociedade, uma visão quase que mítica de Tarcísio, né? Como o bolsonarista moderado, né? Como se fosse possível a gente juntar na mesma frase a palavra bolsonarismo e a palavra moderação, né? Mas eu acho que o que pegou foi o seguinte: a reação dele de ser instrumento de Bolsonaro, inclusive para aquele pedido extravagante ao Supremo de devolver o passaporte para
para Bolsonaro ir negociar, quando Bolsonaro não tem nenhuma responsabilidade oficial para fazer isso e poderia se valer do passaporte para fugir, né? Quer dizer, isso eu acho que deixou, e o silêncio também na defesa das indústrias, das empresas, sendo São Paulo o estado economicamente mais importante, eu acho que isso levantou interrogações no próprio setor empresarial. Quer dizer, será que Tarcísio tem fibra? Tem realmente grandeza, tem tamanho para ser presidente da República? Eu acho que há uma racha de cristal. Não estou dizendo que a candidatura dele é carta fora do baralho, de jeito nenhum. Ele continua sendo um nome forte, né? Mas eu acho que há um questionamento. Se abriu aí uma dúvida, né? Por outro lado, a família Bolsonaro, ela me parece apostar no quanto pior melhor. Né? A postura do Eduardo Bolsonaro é uma postura de desvario, né? Alguém pago pelo cidadão brasileiro, que vai voltar a ser pago hoje como deputado federal, para trabalhar contra o Brasil, para trabalhar contra o emprego, contra as empresas, contra a população que paga o salário dele de deputado. Quer dizer, isso é uma coisa absolutamente absurda, né? Então eu acho que os Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro está entrando no modo desespero. E o modo desespero não é um bom conselheiro. Eles tendem a radicalizar e tendem até a atrapalhar uma estratégia da direita que poderia ser bem mais inteligente nessa hora, né? Só para fechar, do que vem sendo. Só para fechar aqui, para ver se você acha que essa é uma frase síntese dessa situação, eu não tô achando aqui, é um articulista da Carta Capital que ele diz mais ou menos o seguinte, que Bolsonaro sentou na boca do canhão que estava direcionado para Lula. É isso que está acontecendo? É uma boa imagem. O canhão estava apontado para Lula e Bolsonaro passou na frente. Passou Bolsonaro e passou grande parte da extrema-direita, né? Porque o patriotismo deles foi revelado como um patriotismo de fancaria, né? Uhum. Como a temperatura está alta, provavelmente vai subir mais um pouco, eu sei que você vai voltar. É sempre muito bom. Mas por hoje, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Até breve. Obrigado, Estela. Até breve. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.